Ameaças distantes. Por outro lado, o futuro já está aqui, como observa o escritor cyberpunk William Gibson. Ele só não está distribuído equilibradamente. O que podemos saber do futuro está em algum lugar entre as duas visões. Nós temos vislumbres e, ainda assim, sempre há o potencial de uma desgraça levar tudo embora. Nos anos 1980, em seu profético trabalho In the Age of Smart Machine, na era das máquinas inteligentes, Shoshana Zuboff viu que o advento dos computadores estava achatando a hierarquia nas organizações. Onde antes o conhecimento era poder, e desta forma os mais poderosos guardavam suas informações, novos sistemas tecnológicos estavam abrindo a porta do acesso à informação. Quando Zuboff escreveu seu trabalho, esse futuro estava longe de ser distribuído com equilíbrio. A internet ainda não existia, que dirá a nuvem, o YouTube ou o Anonymous. Mas hoje, e certamente amanhã, o fluxo de informações se dá de modo ainda mais livre, não apenas dentro de uma organização, mas globalmente. Um vendedor de frutas frustrado ateia fogo em si mesmo no mercado na Tunísia, incitando a Primavera Árabe. Dois exemplos clássicos de não saber o que irá acontecer no instante seguinte. A previsão de Robert Malthus feita em 1798 de que o crescimento da população reduziria a existência humana a uma luta perpétua por casa e comida, presa numa espiral descendente de fome e miséria. E o alerta feito por Paul Ehrlich em 1968 sobre o que ele chamou de bomba populacional, que levaria a uma terrível fome em 1985. Malthus deixou de prever a revolução industrial e as formas com que a produção de massa viria a permitir que mais pessoas vivessem por mais tempo. Os cálculos de Ehrlich não computaram a chegada da Revolução Verde, que acelerou a produção de alimentos acima da curva populacional. A era antropocena, que começou com a Revolução Industrial, marca a primeira era geológica na qual as atividades de uma espécie, nós, humanos, degradam inexoravelmente o punhado de sistemas globais que permitem a vida sobre a Terra. A antropocena representa sistemas em colisão. Os sistemas humanos de construção, energia, transporte, indústria e comércio atacam diariamente a operação dos sistemas naturais, como os ciclos do nitrogênio e do carbono, a rica dinâmica dos ecossistemas, a disponibilidade de água utilizável e coisas do gênero. Além disso, ao longo dos últimos 50 anos, esse ataque passou pelo que os cientistas chamam de a grande aceleração, com concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, entre outros indicadores de futuras crises de sistemas, aumentando num ritmo ainda maior. A pegada planetária humana, Ehrlich viu, é produto de três forças: o que cada um de nós consome, quantos de nós existimos e os métodos que empregamos para obter aquilo que consumimos. Usando essas três medidas, a Sociedade Real do Reino Unido tentou estimar a capacidade da Terra em carregar a humanidade, o número máximo de pessoas que o planeta pode suportar sem um colapso nos sistemas que viabilizam a vida. A conclusão a que se chegou depende. O maior fator desconhecido na previsão foram as melhorias na tecnologia. A China, por exemplo, expandiu preocupantemente sua capacidade de gerar energia com carvão, e mais recentemente aumentou num ritmo acelerado seu uso de energia solar e eólica. O resultado líquido, o índice de CO2 emitido em relação à produção econômica na China, caiu cerca de 70% ao longo dos últimos 30 anos, embora esses números escondam o crescimento contínuo das usinas elétricas a carvão na fábrica do mundo. Em resumo, revoluções tecnológicas podem nos salvar de nós mesmos, permitindo que usemos recursos de modo que protejamos os sistemas fundamentais de suporte à vida do planeta, se conseguirmos encontrar métodos que não criem novos problemas nem escondam os velhos. Ou pelo menos é o que se espera. Mas nenhuma força econômica poderosa favorece essas revoluções da tecnologia a longo prazo. Os ganhos de curto prazo são obtidos em grande parte porque as empresas conseguem economizar dinheiro com eles, não por causa das virtudes planetárias da sustentabilidade per se.
Por exemplo, durante a crise econômica que começou em 2008, os níveis de Q2 começaram a cair nos Estados Unidos não por causa de exigências do governo, mas por forças de mercado, menos demanda, mais gás natural barato para usinas de energia substituírem o carvão, embora os problemas locais de poluição e saúde provocados pelo vazamento desse gás criem outras dores de cabeça. Como vimos, um ponto cego no cérebro humano pode contribuir para essa desordem. O aparato de percepção do nosso cérebro tem um ajuste fino para um alcance de atenção que trouxe bons resultados para a sobrevivência humana. Somos equipados com um foco afiadíssimo para sorrisos e expressões de irritação, bebês e rosnados de animais. Mas não temos qualquer radar neural para as ameaças ao sistema global que suporta a vida humana. São questões macro ou micro demais para que nós as percebamos diretamente. Assim, quando confrontados com essas ameaças globais, nossos circuitos de atenção tendem a dar de ombros. O que é pior, nossas principais tecnologias foram inventadas muito antes de termos sequer ideia sobre a ameaça que elas representavam ao planeta. Metade das emissões de CO2 da indústria se deve à forma como produzimos aço, cimento, plástico, papel e energia. Embora possamos fazer reduções substanciais nessas emissões, com melhorias nos métodos de produção, seria muito melhor se reinventássemos esses métodos, para que tivessem impacto negativo zero ou mesmo pudessem reabastecer o planeta. O que poderia fazer essa reinvenção valer a pena? Um quarto fator, que passou despercebido por Ehrlich e outros que tentaram diagnosticar esse dilema: a transparência ecológica. Saber onde focar num sistema faz toda a diferença. Consideremos a maior das desordens que nossa espécie enfrenta: nosso suicídio em massa em câmera lenta, enquanto os sistemas humanos degradam os sistemas globais que sustentam a vida neste planeta. Podemos começar a compreender essa degradação ao aplicar a análise do ciclo de vida, ACV, aos produtos e processos que a provocam. Uma simples jarra de vidro, por exemplo, tem um ciclo de vida que envolve cerca de 2.000 passos distintos. A cada passo, a ACV pode calcular múltiplos impactos, desde emissões no ar, na água e no solo até impactos sobre a saúde humana ou a degradação de um ecossistema. A adição de soda cáustica à mistura do vidro, um desses passos, é responsável por 6% dos riscos oferecidos pela jarra aos ecossistemas e 3% do mal que ela pode fazer à saúde. 20% da contribuição da jarra para o aquecimento global vem das usinas de energia elétrica que são fornecedoras da fábrica de vidro. Cada um dos 659 ingredientes utilizados na produção do vidro tem seu próprio perfil de ACV. E assim por diante, ad infinitum. A análise do ciclo de vida pode nos dar um tsunami de informações, impressionante até mesmo para os mais ardentes ecologistas do mundo dos negócios. Um sistema de informação criado para guardar todas essas informações sobre ciclos de vida produziria uma explosão de milhões ou bilhões de itens de dados. Ainda assim, um mergulho nesses dados pode indicar, por exemplo, exatamente onde na história daquele objeto as mudanças podem reduzir mais prontamente sua pegada ecológica. A necessidade de focar numa ordem menos complicada, seja organizando nossos armários, desenvolvendo uma estratégia de negócio ou analisando dados de ACV, reflete uma verdade fundamental. Nós vivemos dentro de sistemas extremamente complexos, mas nos envolvemos com eles sem a capacidade cognitiva de compreendê-los ou administrá-los completamente. Nosso cérebro resolveu esse problema ao encontrar meios de separar o que é complicado por meio de simples regras de decisão. Por exemplo, viver nossas vidas dentro do intricado mundo social de todas as pessoas que conhecemos fica mais simples se usamos a confiança como uma regra prática organizadora. Para simplificar aquele tsunami de ACV, um promissor software se concentra nos 4 maiores impactos dos 4 últimos níveis da cadeia de suprimentos de um produto. Isso trata aproximadamente dos 20% das causas que dizem respeito a cerca de 80% dos efeitos, o índice conhecido como princípio de Pareto, de que uma pequena quantidade de variáveis explica a maior parte do efeito.
Essa heurística determina se um fluxo de dados oferece um momento eureka, ou se sofremos uma sobrecarga de informações. Essa decisão, entendi, versus informação demais, emana de uma faixa estreita da área pré-frontal do cérebro, os circuitos dorsolaterais. Os árbitros desse ponto de virada cognitivo são os mesmos neurônios que mantêm os turbulentos impulsos da amígdala sob controle. Quando atingimos um esgotamento cognitivo, os circuitos dorsolaterais desistem, e nossas decisões e escolhas ficam cada vez piores conforme nossa ansiedade aumenta. Chegamos ao ponto em que mais informações levam a escolhas ruins. Melhor, concentre-se no pequeno número de padrões significativos em meio a uma corrente de dados e ignore o resto. Nosso neocórtex contém um detector de padrões, projetado para simplificar a complexidade em regras de decisões manejáveis. Uma capacidade cognitiva que continua a aumentar com o passar dos anos é a inteligência cristalizada. Reconhecer o que importa, o sinal dentro do ruído. Alguns chamam isso de sabedoria. Qual é a sua digital? Eu costumava pensar que a transparência total sobre os impactos negativos do que fazemos e compramos, conhecer as nossas pegadas ecológicas, por si só, criaria uma força de mercado que nos encorajaria a votar com nossos dólares, comprando melhores alternativas. Parecia uma boa ideia, mas eu ignorei um fato psicológico. Esse foco negativo leva ao desencorajamento e à desmotivação. Quando nossos centros neurais para a aflição assumem, nosso foco muda para a aflição em si e para como aliviá-la. Nós nos esforçamos para nos desligar. Então, precisamos de uma lente positiva. Entre em hiperlink http://www.andprinter.org/www.andprinter.org, um site que estimula qualquer um a liderar melhorias ambientais. O Andprinter se baseia em dados de ACV para nos guiar na avaliação de nossos hábitos, com cozinha, viagens, climatizadores, para gerar um parâmetro das nossas pegadas de carbono. Mas isso é apenas o começo. Em seguida, o Andprinter pega todas as coisas boas que fazemos: usar energia renovável, ir de bicicleta para o trabalho, usar menos o ar-condicionado, e nos dá uma métrica precisa para o que de bom nós fazemos diminuindo nossa pegada. A ideia central: seguir melhorando, para que nossa digital se torne maior do que a nossa pegada. A essa altura, somos uma rede positiva para o planeta. Se você conseguir fazer com que outras pessoas sigam o seu exemplo e adotem as mesmas mudanças, sua digital cresce na mesma proporção. O Andprinter nasceu para as redes sociais, já é um aplicativo no Facebook. Famílias, lojas, times, clubes, até mesmo cidades e empresas podem aumentar suas digitais em conjunto. Escolas também. Eis um espaço em que Gregory Norris, um ecologista industrial do Centro para a Saúde e Ambiente Global de Harvard, que desenvolveu o Andprinter, vê uma promessa especial. Ele estudou com John Sterman quando estava no MIT, e depois lecionou análise do ciclo de vida nesse mesmo instituto. Hoje, está trabalhando com uma escola de ensino fundamental em York, no Maine, para ajudá-la a aumentar sua digital. Norris conseguiu que o responsável por sustentabilidade da Owens Corning, a gigante da produção de vidros, doasse 300 mantas de fibra de vidro para aquecedores de água para a escola. No Maine, essas mantas podem reduzir as emissões de carbono numa quantidade significativa e economizar cerca de $70 anuais por casa em tarifas de energia. Casas que receberem as mantas irão dividir com a escola parte de suas economias com combustível, dinheiro que pode ser usado para promover algumas melhorias na escola e ainda produzir bastante sobra para comprar mantas igualas a outras duas escolas. Essas duas outras escolas irão repetir o processo, cada uma doando mantas a outras duas escolas, numa sequência sempre em expansão. A matemática de uma progressão geométrica como esta prediz um efeito propagador por toda a região e, potencialmente, muito além. Na primeira rodada, cada escola participante recebe um crédito em sua digital, com uma redução de cerca de 130 toneladas anuais de emissões de CO2, para uma vida útil calculada em pelo menos 10 anos para cada manta.
Mas o Andprinter também oferece créditos sucessivos para cada nova escola na corrente. Dentro de apenas 6 rodadas, isso deverá incluir 128 escolas, uma redução de emissão de carbono de cerca de 16 mil toneladas de CO2. Supondo que haja novas rodadas de a cada 3 meses, isso representaria 60 mil toneladas de até o começo do terceiro ano, 1 milhão no quarto ano. O cálculo de ACV do aquecedor de uma casa começa negativo quando se avalia a cadeia de suprimento e o ciclo de vida do equipamento, diz Norris. Mas depois que se interfere nos impactos de seu uso, a certa altura ele se torna progressivamente positivo para gases do efeito estufa conforme a casa passa a utilizar menos energia de usinas elétricas a carvão ou menos óleo combustível. O Andprint expõe os impactos negativos, nossa pegada, no pano de fundo e os positivos em primeiro plano. Quando somos motivados por emoções positivas, o que fazemos parece mais importante e a necessidade de agir dura mais tempo. Tudo fica por mais tempo no foco da atenção. Em contrapartida, o medo dos impactos do aquecimento global pode atrair nossa atenção rapidamente, mas uma vez que fazemos algo e nos sentimos um pouco melhor, pensamos que fizemos o suficiente. Há 20 anos, poucas pessoas prestavam atenção em como suas atividades influenciavam as emissões de carbono, observa Elke Weber, da Universidade de Colômbia. Não havia como medi-las. Agora, a pegada de carbono nos dá uma métrica para o que fazemos, tornando as decisões mais simples. Podemos diagnosticar onde estamos. Prestamos mais atenção no que medimos e conseguimos determinar metas em torno disso. Mas a pegada é uma métrica negativa, e emoções negativas são péssimas motivadoras. Por exemplo, você pode chamar a atenção das mulheres sobre fazer exames preventivos de câncer de mama, assustando-as a respeito do que pode acontecer se elas não os realizarem. Essa tática chama a atenção no curto prazo, mas como o medo é um sentimento negativo, as pessoas farão apenas o necessário para melhorar seus humores, então passarão a ignorar a questão. Para mudanças no longo prazo, é preciso agir com constância, Weber acrescentou. Uma mensagem positiva diz: aqui estão ações melhores para fazer, e com esta métrica você pode ver o bem que está fazendo. Enquanto seguir em frente, você poderá se sentir continuamente melhor sobre como está se saindo. Esta é a beleza das digitais alfabetização de sistemas. Ou, se o jogador compreendia que o jogo estava mapeando a cadeia de suprimentos do inimigo, ele podia vencer com uma estratégia mais inteligente, bombardeando os navios de suprimentos primeiro. Mas a maioria das pessoas simplesmente ficava voando de um lado para outro, explodindo tudo o mais rapidamente possível, conta o designer do game, Wilfried, mais conhecido como o cérebro por trás do SimCity e de seus sucessivos universos de simulações em rede. Uma das primeiras inspirações de Wilfried para projetar esses mundos virtuais foi o trabalho de Jay Forrester, do MIT, o mentor de John Sterman e um dos fundadores da moderna teoria de sistemas, que, nos anos 1950, esteve entre os primeiros a tentar simular um sistema vivo num computador. Embora haja preocupações razoáveis sobre os impactos sociais dos games nas crianças, um benefício pouco reconhecido deles é desenvolver a habilidade de aprender as regras básicas de uma realidade desconhecida. Games ensinam crianças a experimentar com sistemas complexos. Para vencer, é preciso adquirir uma noção intuitiva dos algoritmos dentro do game e descobrir como passar por eles, como observa Wilfried. Tentativa e erro, questões de engenharia reversa na mente, todas as formas como as crianças interagem com os games, é esse o tipo de raciocínio que as escolas deveriam estar ensinando. Conforme o mundo se torna mais complexo, Wilfried acrescenta, os games são melhores para nos preparar para ele. As crianças são pensadores de sistemas naturais, diz Peter Senge, que vem ensinando essa perspectiva nas escolas.
Se você fizer 3 garotos de 6 anos de idade analisarem por que há tantas brigas no playground, eles se darão conta de que há um ciclo de feedback em que xingamentos levam a mágoas que levam a xingamentos, com mais mágoas, e tudo acaba se transformando numa briga por que não incorporar essa compreensão na educação geral que a nossa cultura transmite para os nossos filhos, como o tutorial de Mao sobre navegação celestial. Chamemos isso de alfabetização em sistemas. Gregory Norris se tornou parte do Centro para a Saúde e o Ambiente Global da Escola de Saúde Pública de Harvard, onde durante muito tempo lecionou um curso sobre ACV. Ele e eu fizemos um pouco de brainstorming acerca de como deveria ser um currículo sobre sistemas e ACV para crianças. Vamos pensar naquelas partículas que são emitidas em menor quantidade pelas usinas de energia se as casas utilizarem uma manta de aquecimento de água. Há 2 tipos principais, ambos prejudiciais aos pulmões: partículas minúsculas que entram nos recessos mais profundos dos pulmões e outras que começam como os gases óxido nitroso ou dióxido de enxofre e se transformam em partículas que provocam os mesmos danos. Essas partículas são um enorme problema de saúde pública, especialmente em áreas urbanas como Los Angeles, Pequim, Cidade do México e Nova Delhi, onde dias altamente poluídos são frequentes. A Organização Mundial de Saúde estima que a poluição ao ar livre provoca cerca de 3,2 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Levando esses dados em consideração, uma disciplina de saúde ou matemática poderia calcular, para um dia poluído numa cidade, os resultantes anos de vida ajustados por incapacidade ou AVI, a unidade equivalente à perda de um ano de boa saúde, computando os dias de vida saudável perdidos a impactos de emissões de partículas. Isso pode ser calculado até mesmo para minúsculas exposições e traduzidos para seu papel no aumento de índices de doenças. Disciplinas diferentes analisariam esses sistemas às suas próprias maneiras. A biologia exploraria, por exemplo, os mecanismos envolvidos quando partículas nos pulmões levam a asma, a doenças cardiovasculares ou ao enfisema. Uma turma de química poderia se concentrar na conversão dos gases óxido nitroso e dióxido de enxofre nessas partículas. As aulas de sociologia ou de estudos ambientais poderiam discutir as questões sobre como os atuais sistemas de energia, transporte e construção rotineiramente expõem a saúde do público a tais ameaças, e como esses sistemas poderiam ser modificados para diminuir esses riscos. Incorporar esse aprendizado nos currículos escolares estabelece a estrutura conceitual para o pensamento sistêmico que pode ser elaborado mais explicitamente quando os alunos de séries avançadas se envolverem nas questões específicas mais detalhadamente. É preciso ter uma atenção panorâmica para apreciar as interações no nível dos sistemas, diz Richard Davidson. Você precisa manter a atenção flexível para conseguir expandir e contrair o foco, como uma lente de zoom, a fim de enxergar os elementos grandes e pequenos. Por que não ensinar às crianças essas habilidades básicas de leitura de sistemas? A educação aprimora os modelos mentais. Ajudar alunos a dominar os mapas cognitivos para, digamos, a ecologia industrial como parte de sua educação de um modo geral significa que, quando adultos, esses insights serão parte de suas regras de decisão. Como consumidores, isso impactaria seu pensamento a respeito de quais marcas comprar e quais evitar. Como tomadores de decisão no trabalho, essa lógica surgiria em tudo, desde como investir nos processos de manufatura e na obtenção de material, até estratégias comerciais e de prevenção de riscos. Principalmente, essa forma de pensar poderia fazer com que alguns integrantes das novas gerações se tornassem mais curiosos sobre pesquisa e desenvolvimento, especialmente nas linhas da biomimética, de fazer as coisas como a natureza faz. Praticamente todas as plataformas industriais, químicas e de manufatura atuais foram desenvolvidas numa era em que ninguém sabia a respeito ou se importava com impactos ambientais. Agora que temos a lente da ACV com pensamento sistêmico, precisamos reinventar todas elas, uma imensa oportunidade empreendedora para o futuro.
Numa reunião a portas fechadas de dezenas de cabeças da sustentabilidade, fiquei estimulado a ouvi-las listar melhorias que suas empresas haviam feito, indo desde fábricas poupadoras com uso de energia solar à compra de matéria-prima sustentável. Mas fiquei igualmente deprimido ao ouvir um coro de reclamações que se resumia a: mas os nossos clientes não se importam. Essa iniciativa de educação poderia ajudar a resolver esse problema no longo prazo. Os jovens vivem num mundo de redes sociais, em que as forças que emergem das hiperconexões digitais podem abalar mercados e mentes. Se um método como o Handprint se tornasse viral, criaria a força econômica que está faltando para tornar imperativo que as empresas mudem a forma de fazer negócios. Quanto mais mentes bem informadas, melhor. Quando nos confrontamos com um sistema imenso, nossa atenção precisa ser amplamente distribuída. Há um limite no que um par de olhos pode ver. Uma porção deles capta muito mais. Uma entidade mais robusta capta as informações mais relevantes, as compreende mais profundamente e responde com maior agilidade. Nós, coletivamente, podemos nos tornar essa entidade. É preciso acrescentar a alfabetização sistêmica à longa e crescente lista do que as pessoas ao redor do mundo já estão fazendo para evitar uma catástrofe planetária. Quanto mais, melhor. Não deve haver um único ponto de mudança, mas, sim, muitos pontos amplamente dispersos. Esse é o argumento de Paul Avkin em seu livro Blessed Unrest, Abençoada Inquietação. Quando o encontro do clima de 2009 em Copenhague, como todos os outros, não conseguiu elaborar um acordo, Avkin disse que isso era irrelevante, porque eu não acredito que é daí que vêm as mudanças. A perspectiva de Avkin: imaginem 50.000 pessoas em Copenhague trocando antenas, anotações, cartões, contatos, ideias e assim por diante, e depois as espalhando de volta para todo mundo, para 192 países. Energia e clima são um sistema. Este é um problema sistêmico. Isso significa que tudo o que estamos fazendo é parte da cura do sistema e que não há um ponto arquimediano no sistema em que estejamos fracos.